Olá, pessoal. Então, eu vou fazer um vídeo hoje para mostrar dois recursos do Pro2, né? O recurso Calculator, né? E o recurso de otimização, né? Então, a gente vai fazer uma análise baseada num problema, né? De determinação do ponto ótimo de operação de um separador flash, uma separação a princípio simples de ser feito, CO2 sendo separado de etanol, né? Então, é um gás separando de um líquido que, a princípio, está a 1 bar na temperatura de 25, 100 bar, temperatura de 25 graus. Essa mistura, né, vai estar na fase líquida, ela é flecheada, né, quebra-se a pressão dela até 1 bar, a condição de operação convencional de projeto, e tem um separador flash, né, que vai estar operando a 1 bar. E aí, a fase gasosa, preferencialmente CO2, né, a 1 bar, 25 graus, CO2 é vapor, e o etanol líquido, né? Então, a princípio, esse seria o processo de separação. Só que, é lógico, existe um pouco de CO2 dissolvido na corrente de etanol, assim como o etanol também vai estar saindo, né, junto com o CO2 na fase vapor, né? E a gente quer otimizar qual é a pressão de operação ótima, né, para esse processo, levando em conta é, algumas variáveis econômicas, né, como o preço de venda do CO2, o preço de venda do etanol, né, e o custo energético de manter o separador flash a 25 graus, apesar desse flashamento que se promove, né, com uma expansão já de Thomson significativa, né, mas a gente mantém o sistema a 25 graus, então a gente vai precisar fornecer energia para que esse líquido flecheado não esfrie. Então, vamos lá. Então, em geral, né, esse é o desafio, é o que faz a gente buscar, né, a otimização de um processo, né? A gente vai querer, né, que o simulador não apenas faça balanço de massa e energia, mas que ajuste essas variáveis operacionais, né, a ponto de encontrar um ponto de máximo para a rentabilidade da planta, né, o lucro máximo, né, ou reduzir custos de processo, minimizar custos, né. Teríamos outras formas, né, outros pontos que nós gostaríamos de otimizar a conversão no reator, otimizar o grau de pureza de um determinado componente numa coluna de destilação. Poderíamos minimizar a perda de um determinado componente numa corrente, minimizar a geração de um determinado efluente, de um determinado subproduto, né? Então, existem problemas diversos, né, em que a gente precisa, né, trabalhar com essa condição, né? Então, a gente vai ver que o Pro2 traz essa ferramenta aí que permite a gente fazer essa análise, né, de forma rigorosa, né, e com uma certa rapidez. Para isso, a gente vai precisar aprender a usar essa ferramenta Calculator, né, que é um bloco de cálculo que está embutido no simulador, né? Nós vamos precisar associar, por exemplo, o custo, né, de energia para manter o separador flash é, na condição de 25 graus. Então, existe uma carga térmica, né, no separador flash que vai mudar com a pressão, que vai ser a variável que a gente vai tentar otimizar, vai tentar manipular para chegar no ponto de ótimo, e a gente quer que o Pro2 realize essa conta de custo operacional automaticamente. Quando eu mudar a pressão, ele me calcule qual é o custo de manter o separador flash na temperatura de 25 graus. Ou quando eu mudar a pressão, que mudar a vazão de CO2 na corrente de topo, que ele consiga computar qual é o ganho, qual é a receita com essa corrente, assim como a receita com a corrente de etanol que sai, que deixa o fundo do separador flash, né? Então, essa ferramenta Calculator, ela vai ler dados das correntes e equipamentos, né? Ela vai fazer cálculos que nós vamos customizar, nós vamos dizer a ele o que é que a gente quer calcular. Olha, o preço do etanol vezes a corrente de fundo, né?
a corrente de etanol pelo fundo do separador flash é a receita com etanol. A vazão de CO2 no topo vezes o preço do CO2 é a receita oriunda, né, da venda de CO2. Então, ele faz essas contas a partir, das condições que nós estabelecemos para eles. E, com isso, ele volta com esses resultados de forma integrada, né? Mudei a pressão, ele calcula isso, inclusive, aí vai calcular o lucro, vai calcular a receita, vai calcular os custos, né? Então, vai estar tudo isso embutido dentro da ferramenta. Eu não preciso ir buscando esses resultados, colocar numa planilha, pedir para a planilha fazer os custos. Não, eu só vou precisar dizer para ele quais são os cálculos, né? E à medida que eu for fazendo teste de sensibilidade ou cálculo de otimização, ele vai fazendo isso automaticamente. Em geral, um problema de otimização, como esse que nós vamos enfrentar, né? A gente tem que ter a clareza, né, do que a gente quer otimizar, né? E no nosso caso a gente vai ter que minimizar o lucro, né? Eu quero achar qual é o ponto de operação, qual é a pressão de operação do separador flash que vai me dar o maior lucro, né? Esse é o objetivo, isso é que eu quero obter. Em geral, né, todos os modelos de otimização, né, elas têm três pilares, né? Uma função objetivo, né, que a gente tem que definir o que a gente vai estar sempre buscando maximizar ou minimizar. Eu posso estar querendo maximizar o lucro, eu estou querendo minimizar o consumo, maximizar o rendimento de um reator, minimizar a geração de um subproduto, né? A gente tem algumas variáveis de decisão, ou seja, o que é que nós podemos controlar no processo, e essa função objetivo, né, ela tem que ser função de alguma variável de processo. No caso do nosso separador flash, a nossa função objetivo vai depender da pressão de operação. Então, a pressão vai ser a minha variável manipulada, a pressão é a variável que eu vou estar ajustando de forma a obter o lucro máximo. E em algumas situações nós temos restrições que são devido a limites operacionais ou de segurança. A minha bomba só tem a vazão máxima da minha bomba é 100 quilos por hora. Bom, não adianta eu pedir a otimização e ele determinar que é 150 quilos por hora, porque eu tenho uma limitação no meu equipamento. A minha bomba não manda mais do que 100 quilos por hora. Então, se eu estiver trabalhando com uma variável manipulada que é vazão, eu tenho que botar o range que a minha bomba permite operar, né? Então, eu vou ter limites operacionais que podem estar também associados à segurança. Olha, o meu reator, né, não pode passar, eu tenho um reator de produção de biodiesel, e esse reator não pode passar de 70 graus, porque acima de 70 graus eu vou vaporizar todo o etanol presente no meu sistema reativo, né? Então, eu tenho limites também de segurança. A pressão máxima de operação do meu reator só resiste até 5 bar, né? Então, eu vou botar condições de restrição. Procure o ponto ótimo, mas esse ponto ótimo não pode ser acima de tal ponto, né? Então, o software vai buscar esse ótimo, né, mas vai olhar quais são os contornos e de onde ele pode buscar esse ponto de ótimo. Então, a gente vai, né, em geral, a gente associa essa ferramenta da otimização com uma ferramenta calculator, em geral, né? E é o que a gente vai fazer no exemplo de hoje, no tutorial de hoje, né? Então, o exemplo prático que nós vamos estar trabalhando, né, no Pro2 é um separador flash, né, de separação de CO2 com metanol, conforme a gente comentou, com as seguintes condições. A corrente de entrada, ela vai ter 100 quilos por hora, vai estar a 25 graus e 100 bar, sendo 50% em massa etanol, 50% CO2. A condição de operação do separador flash, ele opera a 1 bar e a 25 graus Celsius, né? E a gente, né, como a gente vai fazer uma análise financeira do processo, buscar qual é o valor, o lucro, né, a gente tem os valores das correntes, né, a corrente de topo e apenas a vazão de CO2, não toda a corrente de topo, é a quantidade, a vazão de CO2 presente na corrente de topo. Então, ela está associada à quantidade de CO2, né? O etanol que está saindo não tem valor algum para mim. O fundo é o preço do etanol, $30 por quilo, também o valor do etanol, né, é a quantidade de etanol na corrente é quem vai
indicar o valor de venda dessa corrente. A quantidade de CO2 que estiver dissolvida nessa corrente não tem valor, não agrega nada. E o custo operacional é a energia do separador flash, que custa aí 2,80 kW, $2,80 por quilowatt. Tá? Então, a questão, nós vamos começar implementando, né, esse caso, essa condição de projeto, né, vamos calcular o lucro, então aí a gente vai implementar a ferramenta Calculator. A gente vai montar esse caso, né, adicionar a ferramenta Calculator, e a gente vai calcular o lucro para a condição operacional de projeto. Depois a gente vai otimizar essa planta. Tá? Então, vamos procurar aqui onde está aqui o nosso. Vamos abrir um caso novo. Esse caso novo, nós vamos definir os componentes que estão presentes nessa simulação, no nosso caso, CO2 e etanol. O que mais? Nós vamos definir as unidades, né, de medida. Vou botar aqui, vamos começar com as unidades de medida. A gente viu, ele já está nas unidades Sistema Internacional, graus Celsius. O valor da pressão, ele estava trabalhando em bar. Então, vamos colocar por default que ele trabalhe em bar. Né? Eu vou tirar esse 10 na sexta aqui para unidade de energia e eu vou trabalhar com quilowatt ao invés de kilojoule. Aqui nós temos quilowatt-hora. Tá? E, além disso, a gente vai trabalhar com as unidades de massa, ele dá 100 quilos por hora de vazão. Né? Então, a princípio, a gente tem isso aí, eu acho que aqui resolve. Se tiver alguma coisa que a gente precise mudar, a gente muda depois na caixa que nós precisarmos analisar. A unidade de medida, vamos selecionar os componentes. Nossos componentes, eu vou aqui selecionar a partir da lista. Eu vou começar. A gente pode usar a partir do nome completo, né? Eu gosto daqui dessa lista, porque eu vou digitando o nome do componente em inglês e ele vai aparecendo embaixo o que é que pode sobrou com esses nomes. Eu vou botar o etanol, olha ali, está ali etanol, adicionado, né? E eu vou adicionar o carbono dióxido, CO2. Está aí. Adicionei os dois componentes que eu preciso, tá ok, estão lá eles, dei ok, os componentes estão selecionados. Modelo termodinâmico, a gente vai trabalhar com o modelo padrão aqui, vamos trabalhar, uma das sugestões, se a gente olhasse lá, ele vai ver que esse SRK modificado opera bem. Eu vou adicionar esse modelo aqui para a gente. É uma fase líquida apenas, né? Não vai ser duas fases líquidas emissíveis. Ok, selecionei então o modelo SRK modificado. E agora a gente pode começar a montar o nosso processo. É um separador flash, ele já está aqui, cliquei ele, selecionei o separador flash, eu vou dar um zoom na área para que ele fique grande, para a gente poder visualizar melhor as coisas que a gente está trabalhando aqui. Eu vou adicionar uma corrente de alimentação, uma corrente de vapor, e aqui, tomar cuidado, quando a gente vai adicionar essa outra corrente, o Pro2 ele é focado, né, desenvolvido muito com foco na petroquímica, então existe a grande possibilidade, né, dos sistemas petroquímicos, a presença de umidade, né, então a gente quer separar a corrente de água, né, então aqui ele tem uma corrente para água livre, não é o nosso caso, a gente vai trabalhar apenas com a fase líquida, não tem água presente ali. Né, então aquela corrente de água para a gente não existe. Eu vou dar nomes a esses caras aqui, só para não ficar S1, S2, depois a gente identificar também mais fácil. Tá? O nome da corrente está aqui em cima, o stream, eu vou chamar isso aqui de fluid, que é a nossa alimentação, e já vou dar aqui as condições dela. A vazão, ele disse que era 100 quilos por hora, vazão total,
é 100 quilos por hora, e ele dizia que ele tinha 0,5 de etanol, 0,5 de etanol e 0,5 de CO2. Ok. Tá? E as especificações da corrente, a primeira especificação eu vou botar a temperatura era 25 graus, e a pressão, é a segunda especificação, era 100 bar. Tá? Ok, está definida aqui as condições da corrente, eu vou dar nomes, né? Eu disse que ia dar nomes aqui, eu vou chamar essa aqui vai ser minha corrente de CO2, apesar de não ser CO2 puro, né? Mas vai ter uma corrente de CO2, e a corrente de fundo, eu vou dizer que é a corrente de etanol. Etanol. Ok. Dei os nomes. Tudo bem, definidas as condições de entrada, eu vou definir a condição do operador, do separador flash. Condição do separador flash. Vamos considerar, aqui ele dá, a gente pode entrar com a queda de pressão, mas ele dá a pressão do separador, eu vou dizer diretamente o valor da pressão. A pressão é 1 bar. Essa é a condição estabelecida para o projeto. E a gente tem mais uma especificação, a segunda especificação é que ele opera a 25 graus Celsius. Então, com isso, a gente definiu as condições do operador, do separador flash. Eu vou rodar aqui o problema só para a gente ver os resultados, né, ver que ele rodou. Né? A gente poderia também inserir aqui as correntes, né? Aqui em Output, a gente tem o Stream Property Table. Aqui nós vamos colocar os dados da corrente. A gente está trabalhando com massa. Ele tem uma opção aqui, ó, Mass Concentration Results Report. Vou botar todas as correntes. Vou só botar a ordem aqui, alimentação, vou botar ela para cima. Alimentação, depois CO2 e etanol. Ok. Já apareceu aqui embaixo, vou dar um ajuste aqui, vou voltar para o Express. E eu vou dar um zoom completo aqui para pegar a tabela junto. Aí, pronto. Está aí as condições de operação, né? Os resultados obtidos, ó, conforme a gente tinha comentado, nós temos, né, na saída, ó, na corrente de etanol, 805 quilos por hora de etanol, né, mas tem um pouco de CO2 dissolvido, 3,8 quilos por hora de etanol. No topo, saindo 811 quilos por hora de etanol, de CO2, mas eu tenho uma quantidade razoável, né, de etanol saindo na corrente de topo, 75 quilos por hora. Isso há 1 bar. Então, a gente vai brincar com a pressão, né? A gente poderia fazer uma análise de sensibilidade para ver que efeito a pressão tem sobre esses resultados, mas não é o caso. Né? Eu vou, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou parar aqui, tá? E a gente depois continua, né, numa outra proposta, né, de fazer, implementar a ferramenta Calculator, depois a gente implementa a ferramenta Optimization. Tá? Então, eu vou parar a gravação, né, e a gente depois monta o nosso outro tutorial. Tá?